Hoje é dia de podcast e a nossa convidada é Janaína Simões. Ela que é administradora e especialista no terceiro setor e veio hoje passar um pouquinho de todo o seu conhecimento para a gente aqui e para vocês que estão aí em casa. Jana, seja bem-vinda. Obrigado, Ileane. Agradeço ao ITEAC, né, Instituto TED Caruaru, pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre voluntariado, sobre gestão do terceiro setor e sobre TEA, né, que é o universo do que a gente faz aqui, o que juntou a gente. Verdade. E a gente falando nesse universo TEA, né, eu queria primeiro saber quem é Janaína Simões, que Janaína Simões ela se apresentasse, né, ao pessoal que está em casa, para que a gente possa conhecer um pouquinho dessa história. Bom, meu nome é Janaína Simões, como você colocou, faz mais de 10 anos, faz quase 14 anos, na verdade, que eu atuo especificamente com o terceiro setor, com essa gestão, com esse universo. Comecei com voluntariado há cerca de 10 anos, mais ou menos, numa entidade. Eu estava uma vez em Recife, procurando um projeto que eu pudesse entregar um pouco do muito que eu recebo de volta. E aí a gente dá o que a gente consegue fazer. No meu caso, eu entendi naquele momento que era uma expertise técnica, e validou isso com os trabalhos que a gente vem fazendo ao longo do tempo, porque realmente as entidades elas precisam. E a gestão pública, eu diria mais também, precisam dessa expertise. Então, eu procurei uma entidade em Recife, né? Me chamou a atenção uma entidade que trabalha com pessoas com deficiência e doenças raras, na qual eu sou voluntária até hoje, inclusive, já prestei alguns serviços também no âmbito de consultoria e de assessoria até hoje. E nessa entidade, aí eu conheci um universo de possibilidades, né? Porque eu já passei também por gestão pública. Eu já fui gestora pública de uma pasta municipal de assistência social na minha cidade, que é Bezerros. E lá a gente se depara com as necessidades e as diversas formas que a gente consegue ajudar as pessoas, ou que a gente deveria poder conseguir ajudar as pessoas, sendo que muitas vezes o poder público não consegue chegar lá na ponta. É quando surge o terceiro setor, extremamente vinculado a esse voluntariado, para fazer essa entrega social, todas essas entregas, que às vezes o poder público ou não tem expertise, ou não tem braço realmente, meios para chegar lá. E graças a Deus existem esses anjos, essas pessoas que são imbuídas da missão, como é o seu caso, e o caso de outros voluntários e o pessoal da diretoria aqui do ITEAC, que foram chegando, que se colocaram à disposição, ao dispor, para poder chegar realmente nesse objetivo social. E aí eu me inscrevi como voluntária para essa entidade. Desde então, eu descobri, como eu disse, descortinou um universo de possibilidades de ajudar, né, essas entidades, mas de fazer também, em algum momento, despertou que disse, olha, peraí, dá também para a gente viver disso aqui. Por que não ser uma empreendedora social, no sentido de ter o meu negócio, eu sou empreendedora, sou empresária, inclusive, da Porto 3, de ter esse negócio mais associado a essas mudanças, né? Confesso que muita coisa eu faço pro bono, porque o coração fala mais alto do que qualquer outro tipo de motivação, mas é justo e, graças a Deus, hoje existe um movimento de profissionalização do terceiro setor e de outras funções, como captação de recursos e tudo. Trabalho como voluntária em diversas dessas instituições, inclusive nessa primeira, que me tocou o coração e até hoje toca. Sempre sou puxada, eu acho que das primeiras conversas que a gente teve para pessoa com deficiência ou para a TEA, é impressionante, né? Porque eu não tenho nenhuma experiência muito próxima assim em casa ou em família, mas é impressionante como onde eu vou, os trabalhos que eu faço, eu sempre conheço alguém ou é uma possibilidade de trabalho, esse universo me puxa. Eu me apaixonei de fato por ele, talvez seja a gente que atraia, né? E aí comecei trabalhando nessa área, comecei estudando nessa área e hoje eu sou administradora, com uma formação específica, né, em gestão, controladoria e gestão de entidades de terceiro setor, uma especialização, especialização também em gestão, empreendedorismo e marketing, mas sempre voltado para isso e agora iniciando também um mestrado, que é uma novidade, e que vai ter um foco realmente em inovação social, nesse eixo de vincular tecnologia, recursos humanos, voluntariado para fazer essas entregas sociais. É a minha grande paixão, assim, é o que movimenta, é o que faz brilhar meu olho. Então, basicamente é isso. Todo esse tempo que você tem, né, de voluntariado, a gente voltar esse voluntariado ao terceiro setor, qual é a importância? Eu estava vendo uma pesquisa, Juliane, para a gente embasar a conversa da gente, e assim, em 2018, mais ou menos, foi feito um estudo aqui no Brasil, e esse estudo ele disse que no Brasil existia, ainda que não de um modo formal, mas cerca de 5,7 milhões de voluntários.
né? 5,8, alguma coisa assim. E hoje são mais de 50 milhões de voluntários no Brasil. Equivale a 34% da população. Eu trouxe o número bem assim, porque inclusive me espanta, né? Que é tanta gente, é um país com tanto sofrimento, que a gente sabe das necessidades, mas a gente sabe também de uma organização de Sistema Único de Assistência Social, de saúde, uma organização, digamos assim, estrutural, que mesmo assim não consegue chegar, como eu mencionei no começo, na ponta, onde precisa ser entregue a política social, que é chegar na gente, a gente como cidadão que sabe o que precisa e o que sente. E quando a causa dói na gente, aí é que a gente entende realmente a necessidade. Mas muitas dessas pessoas entendem essa necessidade imbuídas realmente, não porque a causa doeu em você, mas porque o povo da gente é muito solidário. Então, no Brasil, talvez seja o país onde tem o maior número de voluntários do mundo, né, em quantidade absoluta e em proporção de população. Se a gente trouxer para Caruaru, fazendo a proporção, 34% da população, aí dá mais ou menos 140 mil pessoas, 130, 140 mil pessoas. Nesse perfil, é quase meio a meio, mas a maioria é mulher, né? E a gente até entende por quê, porque a gente tem uma sensibilidade, Maior. é natural na gente, né? O doer do outro, doer na gente, né? E a gente tem essa sensibilidade natural. Mas a maioria dessas pessoas, elas exercem o voluntariado, só que não de uma forma institucionalizada. Por exemplo, aqui no ITEAC, né, quando eu cheguei aqui hoje para essa gravação, aí eu conheci algumas pessoas que são voluntárias aqui no ITEAC, né? Eu própria faço um trabalho aqui, me dou de alguma forma, direto ou indiretamente, para o ITEAC também, você e outras pessoas. E essas pessoas, como outras aqui, elas são formalmente vinculadas ao ITEAC como voluntárias. Mas a grande maioria dessas pessoas, desses 34% da população que exercem o voluntariado no Brasil, não são. Então, eles ou exercem ações pontuais, ou já exerceram em algum momento, mas têm o coração tocado pelo voluntariado. E é muita gente. A gente está falando de 1/3 da população do Brasil. É muita gente. E aí, em função disso, aí criou-se, inclusive no país, uma legislação de proteção ao voluntariado. Existe uma lei 9.608, desde 1988 e 98. Então, existe uma legislação específica para isso. Existe toda uma fundamentação para o voluntariado e existe uma importância do reconhecimento da figura do voluntariado, que a gente pode exercer de diversas formas, seja pontual, né, de uma forma pontual, ou seja vinculadas a uma instituição como o ITEAC, por exemplo. Ou, às vezes, sem ser formalizado com instituição nenhuma. Por exemplo, uma ação de bairro, uma iniciativa específica, às vezes da sua rua ou da sua igreja, acontece muito isso nos templos, né? Templos religiosos são muito ligados né, ao voluntariado e à assistência. Ou então, em função de calamidades ou de situações assim que gerem realmente que as pessoas se consternam. Então, existe isso. E aí é toda uma legislação, tem toda uma estrutura que se descortina e que se formatou em função do voluntariado, né? Eu estou bem lá no centro realmente da estatística, porque eu sou mulher, né? Estou compondo a maioria. A maioria tem entre 30 e 49 anos, estou dentro também, né? Quando eu comecei não estava, mas assim, estou dentro também dessa estatística e que venha mais, né? Que a gente consiga realmente profissionalizar as entidades para que atraia e que as pessoas realmente elas consigam formalizar essas entregas. Algumas pessoas exerceram isso de forma pontual ou exercem pontualmente, mas o ITEAC, por exemplo, tem uma gama de voluntariados que eles vêm e não são pontuais, eles vêm e se doam de fato. Então, assim, tem toda uma proteção de legislação para isso e existe toda uma entrega, eu acho que é uma questão de espiritual, não de religião. A gente já conversou também algumas vezes sobre isso. Não necessariamente religiosa, mas espiritual, da gente, sabe, se colocar para o outro num movimento de empatia e reconhecer que a gente, às vezes, consegue contribuir muito mais do que imaginava que fosse possível. Então, é isso que me movimenta e eu acredito que seja isso que movimente esses milhões de pessoas que tem aí no Brasil também, Essa inclusive porcentagem. aqui, né, no ITEAC. Você falou assim 2 pontos bem, assim, acho que marcantes e importantes, né, que é o empreendedorismo social, que eu acho que muita gente também não conhece, não entende ainda essa visão. Por quê? Porque a gente traz na nossa cultura que o voluntariado é uma parte da caridade, Isso. né, que envolve também essa parte que você traz da espiritualidade. Eu costumo dizer que o voluntariado é visto muito pela espiritualidade e por essa parte da caridade.
mas eu gosto de dizer também que é uma parte social, né? Como se fosse assim, isso é a minha opinião, né, como cidadã. É espiritual, traz essa parte da caridade, mas também é muito também do social, né? Eu acho que o social, quando a gente entende realmente o que é sociedade, essa visão social, a Isso. gente vê que também é social. E eu acho que esse terceiro setor ele vem se organizando, né, recentemente. Então, por isso que tem um pouco também, não tem essa clareza ainda para as pessoas que existe uma legislação, que existe todo um planejamento, uma forma dessas instituições funcionar, né? Tem uma parte também burocrática, tem uma parte que precisa ser cumprida. Então, assim, eu queria que a gente também falasse um pouco sobre isso, dentro a importância desse voluntariado, como você bem falou, que vem dessa área espiritual, dessa área, da caridade, mas, assim, pontuar um pouco também nessa área desse empreendedorismo social, porque eu acho que está voltado o empreendedorismo social, ele está voltado a essa nova estrutura do terceiro setor, né, quando a gente tem esse entendimento do empreendedorismo social, a gente vai entender um pouco que o terceiro setor ele tem que ser uma empresa organizada. A Exato. gente só tem essa visão de caridade, essa visão, né, voltada mais a essa área. Então, assim, fala um pouquinho como é que vem se organizando esse terceiro setor dentro desse empreendedorismo social. Você mencionou muito bem, e eu acho que a provocação é bem válida, porque é bem desafiador e a gente que vive isso na prática a gente percebe. O terceiro setor ele é composto por fundações, cooperativas, associações, que tecnicamente tem a diferença entre elas. No Brasil, a maioria são associações. O que é associação? Qual é a diferença? Associação é reunião de pessoas para uma finalidade, nesse caso, social ou cultural, ou, enfim, esportiva, artística, humanitária, cívica, né? É uma associação lícita para esses fins. No caso do terceiro setor, isso poderia ser uma empresa, por exemplo, é uma associação de pessoas que se reúnem com um Uhum. propósito. Sendo que o propósito da empresa que tem a finalidade lucrativa, claro, ela é o lucro. Então, ela é deixar um resultado monetário, financeiro, em torno de lucro, né? Dinheiro realmente capitalizado, e que, claro, que nesse meio tempo, nesse meio do caminho, ele vai ter a sua entrega social também. A própria geração de emprego é uma É, entrega social, naturalmente é uma entrega social. E além de outros projetos que essas empresas elas podem executar também. O caso do terceiro setor, e nesse caso, como o ITEAC, como outras organizações, a maioria é a associação, como eu disse, são pessoas que se reúnem com esse propósito da entrega, aí nesse caso, puramente social, né? E são entregas sistematizadas, não deixa de ser pontual no sentido de dizer assim, eu vou fazer só porque, sei lá, a gente percebe esses movimentos em função de grandes eventos, por exemplo, a chegada do Papa ao Brasil, então vamos angariar voluntários para aquilo ali. A Copa do Mundo teve uma adesão de voluntários muito grande e foi bom porque promoveu o voluntariado. Ou então as enchentes que aconteceram nas barragens ou no Rio Grande do Sul, ou uma grande enchente que acometa a nossa região por aqui, a gente percebe essas situações. Mas deixa de ser pontual e passa a ser organizado. A diferença de uma empresa para uma instituição do terceiro setor é que a empresa tem a finalidade lucrativa. A instituição do terceiro setor, no caso aqui do ITEAC, por exemplo, ele tem uma finalidade social e ela não tem finalidade lucrativa. Porém, ela tem que ter a finalidade econômica. É isso que as pessoas confundem. Porque pode não ter a finalidade de lucro. Então, o que o ITEAC, por exemplo, conseguir gerar, criar de receitas, né, de mecanismos para gerar receita, ele não vai para o bolso do diretor, nem de Williane, que é a presidente atual, nem de ninguém. Ele vai ser revertido em melhorias a para aquela própria reunião de pessoas e para melhorar a entrega daqueles objetivos sociais que estão lá no estatuto, que é como se fosse a constituição do ITEAC, né? É a constituição do ITEAC. No caso da empresa, eu não preciso prestar contas do que vai sobrar do dinheiro, ele vai ser para meu bolso como empresário e pronto. O terceiro setor ele vem mesclar essas possibilidades, ele vem fazer a entrega social que, como a gente mencionou aqui, o poder público muitas vezes não consegue fazer. Ele faz essas entregas sociais, isso é fato, ele faz essas entregas já, com dinheiro ou sem dinheiro, às vezes eu não sei nem como funciona, mas faz, né, essa entrega.
e reverte para a comunidade, inclusive economicamente e financeiramente também, muito da entrega. Por quê? Se eu tenho uma instituição de terceiro setor que ela é organizada, ela trabalha bem, ela é profissionalizada, ela cumpre toda a legislação, você sabe o quão difícil é, né, o quão complicado, confuso, complexo é. Mas eu diria mais do que isso, o quão recente também é, porque o marco das organizações da sociedade civil, que é o que a gente chama o MIROSC, a Lei 13.019, né, que veio regulamentar as instituições do terceiro setor, ela é 2014, 2019, desculpa. 2014, aliás, é 13.019 de 2014, regulamentada depois, e tem municípios e tem estados que ainda nem regulamentaram integralmente. Então, assim, Nem conhece. nem conhecem, a gente se depara com isso, né? Nem conhece a legislação, então confunde-se muito como sendo uma legislação que é, assim, um tipo de instituição que deveria ser aplicado para elas, a legislação para a empresa, mas ela não é uma empresa. Ela tem uma entrega social e ela tem outra finalidade que não é lucro, ela não é empresa. E Então, às vezes, precisa economicamente de dinheiro, claro, porque, só completando, quando você fala da entrega social, não é só chegar lá na família que precisa do serviço que o ITEAC realiza. Aqui a gente também tem emprego de pessoas, a gente tem um intercâmbio entre informações, a gente tem a formação técnica, né, sendo intercambiada, né, sendo compartilhada entre várias pessoas, entre vários profissionais. A gente pode realizar e realiza estudos de caso, a gente compartilha, a gente estuda entre si, né? Eu, por exemplo, me profissionalizei para a área, e tem pessoas que atuam sem nem estar profissionalizadas ainda, mas por quê? Porque aprendem, então tem um intercâmbio de conhecimento também, então a entrega é muito mais do que somente social, pontual para aquelas famílias, a gente entrega muito mais no terceiro setor, e é necessário essa profissionalização para que, de fato, a gente consiga chegar a cumprir integralmente e cada vez melhor os objetivos estatutários da gente. Eu sou empreendedora social, porque eu tenho empresa, no meu caso, é uma empresa que tem finalidade lucrativa, né? Como eu disse, eu trabalho pro bono para muitas instituições, porque realmente a gente abraça as causas, não tem como não se envolver, não tem como trabalhar com isso sem se envolver diretamente, né? Mas assim, a minha empresa ela tem uma finalidade de lucro, embora profissionalizando o social. Mas as instituições do terceiro setor, que são as OSCs hoje, Organizações da Sociedade Civil, que ainda as pessoas confundem como ONG, que não é o termo mais adequado, mas enfim, as pessoas conhecem como ONGs, organizações não governamentais, elas fazem a sua entrega, e elas fazem a sua entrega muito mais do que só objeto social. Elas empregam, elas geram, elas participam do PIB, né? Elas são muitas, elas promovem o empoderamento das pessoas, das famílias, enfim, tem uma entrega que é muito maior do que somente na ponta, né? Naquela atividade fim que o ITEAC, no caso aqui, por exemplo, ele representa, que é nas famílias dessas pessoas com TEA, aqui de Caruaru. a gente também pode, você pontuou algo sobre a lei, né, do Miroski, que muitos lugares ainda, principalmente no primeiro setor, não conhecem, e os que conhecem não sabem também como trabalhar, né, que também já é algo que dificulta ainda mais essas parcerias com o terceiro setor. Então, a gente tendo esse olhar, essa visão, né, o que é que você pode deixar de importância para essa parceria dos setores? A minha empresa, o nome dela é Porto 3. E esse 3, ele não é Porto porque é de segurança realmente, que é o que a gente busca entregar, né, como resultado para as pessoas. E esse 3 não é por acaso. Ele é uma intersecção justamente dos três setores, né? Então a gente precisa ter um poder público, né, que enxergue, que olhe e que reconheça essas entregas sociais. A gente começou isso com a regulamentação, mas não vai só até aí. A gente precisa de outros movimentos, a gente vem conversando. Aqui em Caruaru, especificamente, existem alguns projetos nesse sentido, vinculados ao poder público, de iniciativa do poder público, que são fantásticos e são assim, inovadores em relação ao país inteiro. Não tem, em breve, né? Em breve, todo mundo spoiler. Mas, assim, existe isso, no sentido de formação, de capacitação, e no sentido de trazer segurança jurídica. Por quê? Eu fui gestora pública, eu fui ordenadora de despesas e eu tinha muito receio de como é que se gasta o dinheiro público, porque vai sobrar para mim se eu fizer alguma coisa errada, enquanto gestora pública. E a gente sabe que existe a lei, existem os mecanismos realmente de monitorar, e é para ser assim.
né? Então, muito da regulamentação veio para sanar esses problemas de insegurança jurídica. Então, eu como gestora, por exemplo, que eu fui lá em 2013, por lá, né, já faz algum tempo, eu olhava assim, eu dizia, tá, beleza, eu queria muito facilitar, fazer algum meio aqui para trabalhar diretamente com tal instituição no município. Mas eu não tenho uma legislação que me dê um suporte, uma segurança de que eu posso fazer assim, sem ser penalizada depois, porque a legislação ainda não existe, ou ainda está em aberto, ou não regulamentou. Então, a legislação ela vem trazer essa segurança, e a segurança, quando a gente diz, Williane, ela não é só para o gestor público, não é só, é para o ITA que garantir que, olha, vem cá, instituições, vem cá você voluntário, vem cá você da sociedade que pode contribuir comigo, ainda que indiretamente, né? Eu consigo fazer a entrega com a tua ajuda. E aqui você tem mecanismos de ver, através da transparência, que o que eu estou entregando é o que eu me propus, é uma entrega social. Então, vem regulamentar isso, vem trabalhar muito essa questão de publicidade e transparência, dentro do que pode ser transparente, claro, né, protegendo as pessoas, a identidade, mas fazendo as entregas. Ela vem dizer até onde pode e a partir de onde não pode se usar determinados tipos de recurso. Então, tudo isso traz segurança para todo mundo. Então, a Porto 3 ela é a intersecção entre esse primeiro setor, poder público, as empresas também, as empresas Faz o propriamente seu ditas, com papel, né? finalidade lucrativa, e hoje com responsabilidade social e ambiental, elas precisam, né, precisam, é um selo de referência realmente. E graças a Deus tem também despertado para isso, né, e o terceiro setor, que são essas instituições que é meio que um híbrido, né, elas estão ali para fazer a entrega social, que na verdade seria atribuição do poder público, mas só que elas têm uma estrutura que parece muito com da iniciativa privada, que é a iniciativa privada, né? Então, a legislação pública não se aplica, mas também eu não posso exigir dessa instituição o que ela não pode dar, porque ela não tem finalidade lucrativa, ela não tem mecanismos assim, né, de captar essas receitas assim. Então, ela ficou um híbrido, o terceiro setor ele ficou um híbrido, né, entre esses segmentos, né, justamente para potencializar que ele consiga fazer essas entregas. Isso é recente, é um movimento muito recente, mas eu acho que é um movimento da minha vida. Se eu pudesse dizer que é assim, é uma luta, né, bem Tá grande, mas é um engateando, documento da né? vida. Está Tá engatinhando engateando. ainda, mas a gente não gosta de desafio, né? Então a gente gosta de fazer a construção e de contribuir com essa construção. Aqui em Caruaru, por exemplo, eu consegui mapear cerca de 400 instituições privadas, assim, pelo mapa das OSCs do IPEA. Só que esse próprio mapa está desatualizado, então a gente está fazendo esse trabalho de atualização. O ITEAC, por exemplo, é uma delas, mais recente. Então a gente está fazendo um mapeamento dessas instituições para poder identificar qual é a necessidade dessas instituições e atuar. E dizer assim, vem cá, ITEAC, para você tem essas e essas possibilidades, oportunidades. Para outra instituição que trabalha, por exemplo, com meio ambiente, sei lá, ou com outro segmento, com esporte, com cultura, aí tem outras possibilidades também. E atuação em rede, que é uma coisa que é difícil de ter entre as empresas, mas com o terceiro setor a gente consegue muito fortemente, atuação E em que rede. poucos conhecem essa atuação em rede, né? Também. Inclusive, quem trabalha com o poder público em geral, principalmente nos municípios menores, que ainda não têm assim, não despertaram para isso, eles desconhecem a possibilidade de atuação em rede para resolver problemas, para resolver questões de forma rápida, prática, e eu digo que é unindo o melhor dos dois mundos, E né? legais, né? Legalmente falando, porque agora a gente tem a lei, né? Para fundamentar, para basear. Então, é todo um desafio, sabe, de profissionalização, é um desafio de credibilidade, de gerar credibilidade, porque tem se colocado, ainda tem essa visão hoje de que, não, montou uma ONG que é para poder puxar dinheiro das pessoas, né? É o Assim, olhar que o terceiro setor, que o Brasil em si tem desse terceiro setor, né? e que Quando não não se é conhece, porque, vê, isso. 34% da população é voluntária, quer dizer, você não ganha nada, realmente, você faz com o coração, né? Ela não se conhece, é um Brasil que desconhece o que ele próprio é, que é solidário. E a gente vê assim, né, Jane, que a falta desse conhecimento, que desse olhar de se ver, porque, feito você falou, 34% já são voluntários, mas não consegue ver a importância e o que o terceiro setor está trazendo dentro da estrutura legal. E a gente, se a gente for parar e ver e estudar, países desenvolvidos vivem de quê? De terceiro setor, porque eles têm essa organização, eles entendem a É uma cultura, importância, né? exatamente, e a importância que esse setor desenvolve dentro de um país. Então, assim, essa falta do conhecimento, por isso que a gente fala, está engateando, porque falta esse conhecimento.
da Exato. importância desse setor dentro de um país. E eu diria mais, Williane, assim, a gente no Brasil, a gente tem algumas legislações ou algumas estruturas, vamos dizer assim, formas de estruturar o poder público, por exemplo, que elas são inéditas no mundo e são referências. Sendo que a gente está aqui, para a gente é comum, a gente não nota. Mas a gente tem um sistema, por exemplo, em outro momento, um sistema de postagens era referência no mundo, né? Hoje está, enfim, tem as críticas que a gente faz, até porque mudou o modelo também tecnológico dessas entregas. Mas é isso, a gente tem um sistema único de saúde, depois um sistema único de assistência social muito baseado no SUS. Muita gente não sabe, mas existe o SUAS. Do jeito que existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, existe o Sistema Único de Assistência Social. Muitas pessoas desconhecem. E a gente tem toda uma estrutura, um arcabouço legal, robusto, de como essas coisas funcionam. Em relação à questão de cultura, realmente, há países que ela é bem mais avançada. As pessoas realmente, como se é cultural mesmo, sabe? É da sua igreja, é da sua escola, você se voluntariar, você ajudar. No Brasil, nós temos isso porque nosso povo é assim, a gente é assim. A gente reclama, mas faz. Muitas vezes a gente reclama, questiona, mas a gente vai lá e resolve. Né? Então, eu chego a dizer assim, algumas situações que a gente vê no mundo, a gente teria resolvido assim, Fácil. rapidinho, tranquilo, nem que for, a gente às vezes se coloca em risco, inclusive, para resolver o problema do outro e simplesmente vai. Então, o nosso povo é solidário, ele já tem isso em natureza, em essência. Mas a gente não percebe na gente que a gente tem outras riquezas, que é essa possibilidade dessa estrutura legal, e que hoje, felizmente, né, com o advento dessa legislação, está conseguindo mesclar essa estrutura, essa legislação para o terceiro setor, dentro do SUS, por exemplo, dentro do SUAS e de outros mecanismos. Então, a gente já tem, por exemplo, entidades do terceiro setor participando muito fortemente da saúde ou da assistência social. Aqui você está fazendo isso, com saúde e assistência social, né? Com conselhos, monitorando o que você faz as entregas. Não é bonito não, né, William? Não é tudo flores, não. Tem uma realização pessoal muito grande na entrega que você faz, que eu sei que tem, a gente conversa muito sobre isso, a gente percebe que tem, mas tem um por trás que são de todas as outras entregas de documentação, de legislação, de planos de trabalho, tem conselhos que monitoram o que você faz aqui, mesmo que você nunca tenha captado R$1 de recurso público, mas eles vêm para saber se o que você se propôs você está fazendo realmente, e é o papel dele, porque é a fiscalização do povo representado lá nesses conselhos. Então, assim, são vários mecanismos e hoje, felizmente, no Brasil, o que eu vejo de diferente é isso, que a gente já tem essas estruturas montadas e agora eles estão dizendo, peraí, a iniciativa privada, através do terceiro setor, pode contribuir com isso aqui. Então, vou chamar para a mesa e vou propor soluções, né, para problemas de saúde, de educação, de assistência social, de cultura, de esportes, todas as questões, e eu vou fazer isso com a ajuda de quem já faz isso, quem sabe fazer, porque a gente já faz, sem ter R$1 de recurso, né? E a gente já faz as entregas. Então, felizmente, hoje, a gente está despertando para isso. Mas foi ontem, a gente está ainda assim, acordando da soneca, né? E tem muito que evoluir em relação à cultura, ao entendimento, né, do que é o terceiro setor e do que é o voluntariado realmente, né? Do que é um compromisso de você dizer, vem cá, eu vou ser voluntária do ITEAC, né? É trabalho voluntário, eu sempre digo isso, né? Eu digo todas as minhas palestras sobre isso, eu digo, olha, é trabalho voluntário, é serviço voluntário. O voluntário vem depois do trabalho, vem depois do servir, mas é trabalho igualzinho, você vai se dedicar, né? A gente vai exigir de você, porque a gente precisa do teu melhor para fazer a nossa entrega social, é um comprometimento, que as pessoas às vezes não têm essa noção. Mas é uma questão de cultura que está mudando, com essa segurança jurídica, essa legislação está mudando. É porque mudar a cultura demora realmente, né? Mudar isso demora. E assim, garantir segurança e credibilidade não é de uma hora para outra que a gente faz. Às vezes a gente conhece uma pessoa a vida inteira e se decepciona com ela, né? Então não é de uma hora para outra. Não é coisa de gente boazinha, sabe? É coisa de quem acredita que tem condição de mudar o mundo e muda. Muda porque a gente vê aí, 57 milhões de pessoas que nem sabem o poder que tem, a força que tem. Já pensou se desse 1/3 da população, essas pessoas não fizessem nenhum serviço? E digo mais, você falou aí de mecanismos dificuldade que internacionais. traria maior ao próprio Muito, setor, ao próprio muito, primeiro setor. exatamente. E assim, eu digo mais, sabe? A maioria, nesse levantamento que eu fiz, nessas pesquisas,
70% desses voluntários nunca escutaram falar, por exemplo, dos ODS, que são os objetivos, é isso, né, de desenvolvimento sustentável, que são diversos em várias áreas, né, são mundiais, né, colocados pela ONU, Organização das Nações Unidas, e a pessoa faz porque ela quer, porque realmente ela é voluntária e imbuída por natureza, aqui no Brasil, de fazer aquilo. Não é porque ela conhece o impacto. Então, já pensou se a gente consegue juntar essa força da essência das pessoas com o conhecimento técnico e a boa vontade e a segurança jurídica a partir do poder público e das empresas? A gente já ia ter avançado bastante, né? Avançamos já, mas é uma construção. É uma construção, não tem... o desafio é muito grande ainda. Mas a gente está aí. Qual é o critério hoje? É tempo, vamos cumprir o tempo. O que é que está se pedindo hoje? É a capacidade técnica, vamos mostrar que a gente sabe fazer. Ah, não, eu preciso aqui que você trabalhe transparência, faremos transparência. E assim vamos seguindo. O que eu acho interessante dentro dessa documentação que é exigida perante a lei também, né, é a capacidade técnica. Eu acho isso... Tem hora assim que eu digo, como assim? Se já está entregando, o que é que eu tenho que reconhecer? Você tem que provar que consegue entregar, né? Mas eu já estou entregando, eu estou entregando coisas que nem o primeiro setor entrega. Assim, eu estou dando, a gente está falando, um exemplo, né, um exemplo, claro. Então, assim, tem instituições que entregam mais do que o próprio primeiro setor, o setor público. Mais do que conseguem comprovar, muitas vezes. Exatamente. Né? Porque tem muito desse... O voluntariado, por exemplo. Muitas vezes o voluntariado ele pode chegar aqui no ITEAC, executar o seu serviço, fazer o seu trabalho, e em momento nenhum ninguém saber que aquela pessoa passou por ali. Porque ela não está formalizada de alguma forma. Existe uma lei, uma legislação, como eu disse, de voluntariado, existe o termo de adesão, mas a maioria das pessoas, como eu disse também, executam isso sem nem saber que estão executando. Isso é verdade. Tanto de um modo formal nas instituições, quanto fora, pontualmente, né? Então, elas não sabem, então não entendem o impacto. Ou então é um desconhecimento das possibilidades de comprovação dessa capacidade técnica. Como eu disse, a gente está formatando uma ideia para a gente fazer aqui no município de Caruaru, mas que pode, assim, que já é, na verdade, executada por outras entidades, só que assim, muito solto, né, muito pulverizado. Essas entregas existiam antes, tinham, eu acho que eram 3 tipos de entregas. Os atestados de capacidade técnica, aí notas, enfim, notas fiscais, notas de serviços, balanços, essas coisas. Hoje, a própria legislação, e é por isso que é importante um terceiro setor que se mobilize, porque a legislação mudou e ela já permite outros mecanismos de comprovação. Então, o rol, né, das possibilidades lá de comprovação, ele deixa de ser um rol que delimite, né, que seja, só pode ser aquilo ali, e ele passa a ser exemplificativo. Então, olha, você pode comprovar através de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de reportagens, da mídia, de declarações, de certidões, de reconhecimentos sociais, enfim, reconhecimentos em órgãos públicos, em entidades privadas. Então, é por isso que existe a necessidade da gente, além de otimizar, né, da gente modernizar a legislação, da gente fazer ela ser conhecida, porque às vezes a gente está com a melhor legislação do mundo e ela simplesmente não funciona, ou não consegue fazer as entregas, ou as pessoas não sabem como é que lidam com ela. Então, é todo um movimento, e é o que eu digo, é bem desafiador. Mas, como a gente gosta de desafios, cá estamos, né? Vamos enfrentá-los, né? Vamos enfrentá-los. É o que a gente faz todo dia, a gente se levanta todo dia por causa disso, né? Verdade. E é assim que a gente evolui, né? É. Sem desafios, não tem evolução. Exato. Eu costumo dizer que o desafio vem, tem às vezes que quer até doer, para que a gente evolua. Para que a gente desperte e cresça. Mas não teria graça, né? Se fosse diferente também, se não tivesse... se a gente vivesse, e aí eu falo como humanidade mesmo, se a gente vivesse do jeito que a gente vivia antes, sem ninguém nunca na vida ter pensado assim, e se? Aí a gente não teria trazido o fogo, inventado a roda, não é isso? Os meios de comunicação que a gente tem hoje, criado legislações, mecanismos de interação diferentes, porque não existiria esse e se, né? E assim, o que eu percebo é que existem as críticas muito grandes, às vezes vindas de pessoas que normalmente não entregam, né, o que a gente faz. A gente se critica também porque queria entregar, queria fazer mais, né? A gente está fazendo aqui, às vezes tem a pessoa que vê de fora e diz, não, peraí, o que é que está acontecendo ali? Que interesse todo é esse? Será que é só empatia mesmo? Não é? Existem essas críticas, esses desafios, mas já pensou se a gente fosse parar, travar neles, a gente não teria avançado
não teria construído um ITEAC, por exemplo, do jeito que ela é hoje, uma legislação, um SUS, a gente não teria aprimorado as políticas públicas, as entregas, os estudos, a tecnologia e o que a gente pode fazer pelo outro, né? É fazer assim, olhar para frente, seguir e fazer a entrega do que a gente tem de melhor. Ter o objetivo E, e e vamos lá. E no caminho vai aparecendo, de verdade mesmo, vai aparecendo as pessoas que pegam na mão e vão. E essas coisas, essas falas, elas vão ficando bem pequenas, sabe? Porque elas vão sendo diluídas lá no passado, né? E é isso, o até movimento é isso. esquecidas. Até esquecidas. Janaína, muito obrigado por todo esse conhecimento que você passou aqui. Eu tenho certeza que tirou dúvida de muitas pessoas, né, que não têm esse conhecimento do que era o terceiro setor, a importância do terceiro setor, a importância do voluntariado, a importância dos outros setores também dentro da sociedade. E eu queria, né, te agradecer por ter aceito esse convite de trazer essas informações. E também queria que você, se possível, deixasse uma mensagem final para essas pessoas que estão em casa, para essas famílias atípicas. É, como mensagem final, eu acho que eu diria o seguinte: às vezes você já é voluntário e não sabe o que é, né? Ou não se reconhece assim, ou acha que o que você faz é muito pouco, é muito pequeno, em função do que poderia ser, ou que deveria ser uma entrega social. Mas é esse pouquinho que constitui 57 milhões de pessoas só no Brasil. Com dados de agora, com dados recentes, mas que de repente em algum momento você já foi voluntário e nem sabe. No caso do ITEAC aqui, a gente tem uma questão que é o tempo do ITEAC, é uma entidade que tem 1 ano e 2 meses. É bem pouco tempo de existência. E quando você coloca o que já teve, o que já aconteceu de entrega social dentro desse 1 ano e transformando as vidas das pessoas, ou facilitando que as pessoas se reconheçam como sujeitos de direitos, que as famílias se reconheçam como cidadãs, como sujeitos de direito, dentro desse 1 ano de quem já passou aqui, parece um impacto pontual, só da pessoa que tem TEA, ou que se identifica assim, ou que identifica que em algum momento, ó, será que é comigo? Será que meu filho, meu neto, minha avó, minha mãe, meu pai, será que eu, em algum momento, não sabia disso? Então, a entrega que o ITEAC já faz dentro de 1 ano é gigante, é gigante. E a entrega que nós, como voluntários, eu falo de mim como voluntária também, e de você também, que você entrega, ela é tão gigante quanto, só que às vezes a gente não percebe. Tem uma estatística que diz que na faixa de 22% de todos esses voluntários é que eles fazem isso de forma sistemática, formal, que eles procuraram uma instituição, eles se credenciaram, eles se cadastraram e eles fazem uma entrega de horas, de tempo, de doação, de conhecimento, ou do que quer que seja, no seu dia, na sua semana ou no seu mês, 1 hora por mês. Mas que tem isso estabelecido assim são poucas pessoas, 20 e poucos por cento desse universo de 57 milhões. O convite, eu acho que a mensagem que eu deixo dentro de um trabalho aí de mais de 10 anos só de voluntariado, de 14 anos trabalhando com o terceiro setor, trabalhando com assistência social, com saúde, com políticas públicas, com gestão pública em geral, é de dizer assim, que tal a gente formalizar essa entrega que a gente já faz? E aí a gente conseguir juntar realmente a essência e trazer essa essência do servir, do trabalho que a gente já traz na nossa natureza, né, de brasileiro, que a gente tem isso, e o nordestino tem isso muito forte, principalmente o nordestino, da gente trazer isso para uma instituição de referência, instituição que precisa e que já faz a entrega, que não precisa mais comprovar que tem capacidade de entrega, porque a entrega já é realizada aqui todo dia, basta você olhar as famílias que são atendidas. Então, acho que fica o convite para isso, porque é uma questão de tempo, e de muito pouco tempo, na verdade, eu diria, para que o ITEAC desponte como uma referência aqui na região desse atendimento. Eu não diria só Caruaru, eu diria a região inteira, porque é um trabalho que tem um diferencial que se faz aqui, que é o olhar para a família, não é um olhar só para a pessoa que tem TEA, só para o público final. Aliás, o público final é a família, porque não tem como você tratar, como você cuidar, como você acolher, né, assistir a pessoa que tem TEA sem assistir quem assiste essas pessoas. Então, no caso do ITEA, que é uma instituição de referência, já é uma instituição de referência, e é uma instituição que precisa, e já faz, não tem o que provar mais a ninguém, porque já faz a sua entrega social. É fazer o convite realmente para a pessoa que queira se voluntariar ou trabalhar. A gente sempre acha que não tem o que entregar, mas tem.
É um tempo, é uma escuta, é um acolhimento, é uma divulgação de uma mensagem, é participar de uma caminhada que vai acontecer, ou que já aconteceu, ou de um evento, né? Mobilizar as pessoas, às vezes compartilhar na rede social uma reportagem, uma coisa que viu, uma notícia, uma informação, e é isso, é trazer para instituições, que seja o ITEAC ou outra instituição que você se identifique e que você possa formalizar a essência de entrega que você já faz, naturalmente, porque todo mundo já entrega um pouquinho, né, do melhor de si em algum momento para alguém. Então, acho que a mensagem final minha seria isso, e me colocar como profissional, né, e colocar a Porto 3 como ao dispor, né, para que a gente converse, para que a gente encontre mecanismos, se você é da associação, se você trabalha com o terceiro setor, com gestão pública, para a gente conversar sobre isso em outros momentos e amadurecer melhor esses mecanismos, e para quem é das instituições, trazer realmente esse olhar de dizer assim, o quanto você é importante, é o quanto você movimenta o mundo, porque a entrega que instituições como o ITEAC e diversas outras fazem, jamais seria a mesma se não tivesse todos esses braços acolhendo essas pessoas e acolhendo realmente seus propósitos. Acho que seria isso. Muito obrigada pelas suas palavras sábias, né, que as pessoas elas realmente possam ter entendido que além de técnica, além de conhecimento, existe também esse lado espiritual que a gente falou, que vem muito forte, além da parte da caridade, que é vista Isso. desde lá do começo da nossa cultura. E para o pessoal que está em casa, para essas famílias atípicas, eu vou até deixar uma reflexão, né, uma interrogação. O que seria, né, dessas famílias atípicas sem o ITEAC? E o que seria o ITEAC também, sem essas famílias atípicas, sem esses voluntários, esses profissionais? Então, assim, que essa reflexão, que essa interrogação mesmo, fique aí na cabeça de cada um que está assistindo, para que a gente possa entender o nosso lugar diante da sociedade. Então, conto com vocês no nosso próximo episódio e até lá!